queria desejar as boas-vindas a todo o pessoal do Sistema Farsul, Senar, a Bayer, que é nossa patrocinadora, e aos membros de pesquisa, aí, principalmente os liderados pela Cassiana e que fazem parte da Fundação Prossemente, pelo trabalho desenvolvido, e assim podermos, mesmo que de forma virtual, fazer o lançamento dessa ferramenta aí do SR Soja 2019-20, para que essa informação chegue o quanto antes aí no campo, que é o ponto principal de tomada de decisão. Então, agradeço, né, mais uma vez aí a participação e dou as boas-vindas em nome da Fundação Prosemente e dos seus instituidores e colaboradores a todos os participantes aí da nossa reunião. Obrigado. Falo em nome da Federação da Agricultura, obviamente, da Farsul, dando todas as boas-vindas de mais um projeto que nós findamos, que foi a safra 2019-2020. Evidentemente que vamos estudar o que fazer agora para 2020-2021, e até porque tivemos um solavanco brutal na safra do Rio Grande do Sul este ano. A seca colheu 40% da nossa expectativa de colheita, essa é uma realidade. Isso significa que cada vez os ensaios se tornam mais importantes, e até porque nós temos que insistir, principalmente com a metade sul, onde é uma nova fronteira agrícola, da onde eu pertenço, que nós temos que intensificar projetos e ensaios também para a metade sul. Se nós imagino que com esses preços de soja que nós tivemos agora, se nós tivéssemos tido uma colheita, uma safra cheia, o produtor rural estaria sorrindo sozinho. Essa é uma realidade. Infelizmente, não tivemos. E como não tivemos, em um ano como esse, a expectativa de em cima desse estudo de cultivares se torna ainda mais evidente, até porque nós precisamos ter mais segurança quanto ao nosso futuro. Estamos num estado maravilhoso, mas temos uma diferença, uma transição climática muito forte. Temos regiões que chovem mais, outros chovem menos. Hoje mesmo está todo mundo se queixando do excesso de chuva para o trigo na metade norte, e aqui na metade sul, eu estou na minha estância aqui, bem na fronteira com o Uruguai, não caiu uma gota d'água. Tá? Mas esse é o nosso Rio Grande, é assim mesmo que funciona. E como o Rio Grande é um pouco diferente, mais importante se torna o estudo das cultivares. Em primeiro lugar, então, agradecer a todos para dizer pela oportunidade do Senar fazer parte deste grupo que desenvolve esse trabalho tão importante. Parabenizar ao Hugo, ao Alexandre e à Cassiana, e em nome deles toda a equipe da Fundação Prosementes, né, que tem feito esse trabalho dos estudos de cultivares de maneira tão brilhante. Por óbvio, é o estudo que serve de conteúdo, tanto este estudo quanto, em particular, o estudo do trigo, que servem de conteúdo, talvez um dos raros conteúdos que permitem a todos os produtores do estado saberem quais as melhores cultivares efetivamente para as suas regiões, para os seus territórios, para os seus tipos de solo, um trabalho isento, né, que conta com o patrocínio do nosso parceiro, também colaborador de patrocínio, a Bayer, que tem se demonstrado uma empresa preocupada não só em vender e fazer comércio, mas efetivamente em criar soluções para o agronegócio, entendendo que é a parceria, sim, entre o produtor e a indústria que vai fazer com que os dois setores vão adiante, né? Certamente não há como ser diferente disso. Ao longo da minha formação, eu aprendi que não existe tecnologia ruim, existe tecnologia mal aplicada. O estudo de cultivares de soja nos permite mostrar que existem variedades adaptadas a todos os terrenos e a todas as regiões do estado. E isso é o tipo de informação que o produtor precisa. Saber qual é o produto mais adequado para a sua região. Essa seria a possibilidade, efetivamente, de que os produtores tivessem acesso à melhor tecnologia. É um momento de muita felicidade para o Senar estar efetivamente vendo o seu patrocínio, o seu recurso sendo investido na formação e na geração de conhecimento de maneira tão qualificada. Então, agradecer a parceria aí da Farsul junto com a Bayer, agradecer a Fundação
A gente tem um respeito imenso pela Fundação, desde o tempo que eu era responsável pelo time de desenvolvimento tecnológico lá da Monsanto ainda. A Bayer, a Fundação sempre teve esse trabalho de parceria, a gente sempre respeitou muitos resultados, aqui representado pela Cassiana e pelo Dr. Hugo, e estendo isso a todos os pesquisadores. Ser pesquisador não é fácil, né, Cassiana? Só quem é pesquisador sabe o que é, os ensaios, os detalhes, os cuidados. Então, acho que, assim, aos produtores que cedem as áreas, porque sem as áreas dos produtores nós não conseguiríamos conduzir os ensaios. Parece tão simples que todo mundo está sempre querendo pesquisa, mas é muito difícil conseguir áreas homogêneas, áreas que realmente representem, que tragam a representatividade do dia a dia dos agricultores. Então, isso é importante. Ao Senar, que nos ajuda com toda a capacitação, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo, sempre que a gente está próximo de alguém do Senar, a gente está sempre com um feedback oportuno. E acho que cada vez mais a gente vai caminhar para a área do ambiente de produção. A gente vai sair de simplesmente posicionamento de variedade e vai caminhar muito para o ambiente de produção. A metade sul é de um jeito, as missões é de outra, o litoral é do outro, aqui o Planalto é de outra, mas isso são ambientes de produção. E esses ambientes de produção, eu vou ter que aprender a estudar ele como um todo e não simplesmente a variedade. Então, a gente quer estar muito ao lado de vocês. Eu acho que essa Bayer, na estrutura que está hoje, Bayer mais Monsanto, ela vem justamente com esse propósito, da gente poder entender os ambientes de produção e, através dos ambientes de produção, a gente poder ajudar os agricultores. Então, a gente está muito feliz e muito obrigado pela oportunidade de estar aí participando com vocês. Então, através desse nosso encontro virtual, de uma maneira um pouco diferente, vamos estar fazendo oficialmente a divulgação dos resultados do ECR de soja da safra 19/20. Os ensaios de cultivares em rede, previamente a gente faz sempre um projeto, né, para elaborar o que será instalado no campo na safra decorrente. Então, esse projeto ele é elaborado entre as partes participantes, que no caso seria a Fundação, o Sistema Farsul, e esse ano, com a entrada da Bayer, né, nós tivemos aí uma grande evolução em termos de informações geradas através da nossa rede experimental. Isso porque a gente pôde expandir a nossa rede de experimentação no sentido de condução das cultivares em 2 épocas de semeadura. Então, previamente à instalação, nós definimos os pontos aonde a gente iria conduzir a rede de experimentação dos ECRs, sendo que ela foi composta no último ano por 8 municípios, sendo estes Vacaria, Passo Fundo, Santo Augusto, São Luís Gonzaga, Júlio de Castilhos, São Gabriel, Cachoeira do Sul e mais ao sul, Bagé. Em termos de semeadura, né, esses 8 pontos, cada ponto recebeu, então, os ECRs em 2 épocas. Nós começamos a semeadura na safra passada em 23 de outubro e concluímos ela dia 4 de dezembro, na região de Vacaria, aqui na segunda época, né, que é uma região que tipicamente estende um pouco mais a semeadura da soja, em virtude de trabalhar com muitas culturas de inverno, né, principalmente o trigo, e aí as lavouras estarem disponíveis para a entrada da soja mais no tarde. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da amplitude das épocas de semeadura, a nossa intenção era ter começado um pouquinho antes, ali pela dia 15 de outubro, porém a gente teve forte intensidade de chuva na segunda quinzena do mês de outubro do ano passado. Então, a gente teve dificuldade de instalação desses experimentos na época que a gente tinha planejado, né? Destes locais e épocas, nós tivemos
um ambiente que a gente não conseguiu conduzir até o final, que foi Cachoeira do Sul, na várzea. Nós implantamos por 2 vezes, fizemos 2 semeaduras, e nas 2 semeaduras a gente teve forte intensidade de chuva que prejudicou muito o estande das parcelas. Então, a gente acabou eliminando esse ambiente. Dentre as cultivares avaliadas, a gente tem um critério que leva em conta as 40 cultivares com maior área homologada para a produção de sementes no estado do Rio Grande do Sul. Porém, um material teve bastante problema de emergência. Então, eu preferi eliminar essa cultivar dos resultados. Desse grupo de 39 cultivares, elas são oriundas, então, de 6 obtentores de genética. E os grupos de maturação, eles variam de 5.0 a 6.7. Então, nós temos o ECR grupo 1, onde são alocadas aquelas cultivares que têm grupo de maturação de 5.0 até 5.9. E no grupo 2 estariam as de ciclo mais longo, 6.0 até 6.7. De forma que facilite a colheita, a comparação dos resultados também. Nós tratamos o desempenho dessas 39 cultivares em 2 ensaios, as precoces e as de ciclo médio e tardio. Dessas 39 cultivares, a gente tem 11 materiais de tecnologia RR e 28 cultivares IPRO. A gente teve, durante o desenvolvimento, né, depois da instalação dos campos experimentais, até dezembro a gente teve uma condição bastante favorável para o desenvolvimento da cultura da soja. Porém, de dezembro até meados de janeiro, que foi dia 10, 12 de janeiro, que a gente teve uma chuva nesse período, a gente teve uma estiagem fortíssima em praticamente todo o estado. Então, de dezembro até janeiro. Isso deu praticamente 30 dias, pegando boa parte dos campos em florescimento. E em fevereiro nós tivemos uma nova estiagem, bem mais grave e acentuada do que a do final do ano, e que se estendeu por um período maior. A gente voltou a ter uma normalidade nas chuvas em maio de 2020 agora. Então, comprometeu bastante a questão do enchimento de grão, né? E também não só o enchimento de grão, o rendimento, peso de 1000 sementes menor, né? A gente teve ensaios que acabaram maturando na marra, né? Vocês podem ver nessa foto do slide aqui, que demonstra bem o sintoma das plantas, né? Secando as folhas na força mesmo. E desses locais, aonde a gente tinha a nossa área experimental, o local que menos sentiu a estiagem, onde as condições pluviométricas foram mais dentro da normalidade, foi Vacaria. Até, inclusive, vocês vão poder observar isso nos dados de rendimento. E a região mais afetada, com certeza, foi Sul e Missões. Partindo, então, para os resultados, mais especificamente, iniciando pela região 101, né, que é a região da metade sul do estado, onde a gente tem Cachoeira do Sul, Bagé e São Gabriel, representando essa região. Nós tivemos, dentre as localidades e as épocas de plantio, a cultivar campeã 95Y52, produzindo 80 sacas por hectare, no plantio de 8 de novembro
em Cachoeira do Sul. Aqui estão os dados, né? Eu busquei elencar 5 cultivares mais produtivas de cada localidade e agrupar elas entre o grupo das precoces e as de ciclo médio tardio. Portanto, das 39 cultivares, 5 das precoces estão aqui nesse ranking e 5 das de ciclo médio tardio estão nesse outro ranking aqui. Já em Cachoeira do Sul, nós tivemos também a primeira posição no ranking pela cultivar 95Y52, com 80 sacas, e a 50ª com 73 sacas por hectare, BMX Zeus. No grupo do ciclo médio tardio, nós tivemos uma variação de 55 para 48 sacas, né, por hectare. E em São Gabriel, os rendimentos foram um pouquinho menores no grupo das precoces, sendo o alvo com 51 sacos por hectare e raio com 46 sacos por hectare. E uma questão importante, quando a gente avalia a região 101, a gente sabe que Bagé, Cachoeira do Sul e São Gabriel, apesar de serem locais próximos, têm condições bastante particulares, né? Principalmente com relação a solo. Então, é interessante a gente observar aquelas cultivares que mantiveram entre as mais bem colocadas, né? Isso significa que a cultivar ela tem uma estabilidade em teto produtivo. Aqui nós temos os mesmos locais, que é Bagé, Cachoeira do Sul e São Gabriel, porém na segunda época de semeadura, que vai dar em torno aí de 10 a 15 dias, dependendo do local, a diferença da data de semeadura. Então, em Bagé, nós tivemos aí 46 sacas com a cultivar mais produtiva e a quinta melhor com 39 sacas por hectare, no grupo das precoces, né? Em Cachoeira do Sul, 51 sacas e 40 sacas da quinta colocada. Monçóis 5947 com 42 sacos em São Gabriel e 95R30 com 39 sacas por hectare. Já no grupo médio tardio, nós tivemos BMX Ponta em Bagé com 36 sacas por hectare e BMX Valente com 32 sacas por hectare. Em Cachoeira do Sul, TMG 7363 com 38 sacos por hectare, dando um empate técnico aqui com BMX Valente, né, com 38 sacos também. E a 50ª colocada, 35 sacas BMX Garra. Em São Gabriel, BMX Garra 38 sacas por hectare e BS 2606 com 33 sacas por hectare. Então, basicamente, aí uma variação de 5 até 10 sacas. Na região Sogícola 102, e então a campeã nessa região 102 foi a Monçóis 5947, com 101 sacos por hectare, semeada em 24 de outubro no município de Santo Augusto. Então, nessa região, por ser uma região onde está a maior concentração da produção de soja do estado, nós temos 4 ambientes de estudo, que é Passo Fundo, Santo Augusto, São Luís Gonzaga e mais ao centro do estado, né, Júlio de Castilhos. Então, as 5 cultivares mais produtivas na primeira época, de ciclo precoce, estão descritas aqui no primeiro quadro, onde a gente teve em Passo Fundo Monçóis 5947 com 63 sacos por hectare e a quinta colocada BMX Raio com 58 sacos por hectare. Em Santo Augusto, novamente Monçóis 5947
com 101 sacos por hectare, e Dom Mário 57 e 52, com 89 sacas por hectare. São Luís Gonzaga, Monçói 5947, novamente como a primeira colocada, com 91 sacos por hectare, e novamente Dom Mário 53 e 52, como quinta colocada, produzindo 81 sacos por hectare. Já em Júlio de Castilhos, mudando um pouco o ambiente, nós tivemos a primeira colocada, Dom Mário 57 e 52, com 90 sacos por hectare, e BRS 5601, como quinta colocada, produzindo 77 sacos por hectare. Dentro do grupo mais médio e tardio, né, que seriam os grupos 6 e 0 até 6 e 7, em Passo Fundo, BMX Fibra ficou como primeira colocada, com 69 sacas por hectare, e DS 5916 com 60 sacas por hectare. Em Santo Augusto, BMX Garra, produzindo 95 sacos por hectare, e BMX Compacta na quinta posição, com 90 sacas por hectare. São Luís Gonzaga, tivemos BMX Garra, com 90 sacas por hectare, primeira colocada, e Monçói 6410, com 83 sacos por hectare, como quinta colocada. Em Júlio de Castilhos, tivemos a primeira colocada com 76 sacos por hectare, TMG 7363, e a quinta colocada, Nideira 6909, com 74 sacos por hectare. Então, na segunda época, nesses mesmos locais aí, nós podemos observar que houve uma redução, mas não tanto quanto na região sul, quando a gente avançou a época de semeadura. Então, em Passo Fundo, nós tivemos BMX Lança como a primeira colocada, produzindo 63 sacos por hectare, e Singenta 1059, com 58 sacos por hectare. Em Santo Augusto, Singenta 1059 como primeira colocada, 97 sacos por hectare, e Monçói 5917 com 83 sacos por hectare. Em São Luís Gonzaga, no grupo dos precoces, tivemos BMX Raio como primeiro colocado, 86 sacos por hectare, e BMX Zeus na quinta colocação com 77 sacos por hectare. Em Júlio de Castilhos, nós tivemos Dom Mário 5752, com 80 sacos por hectare, na primeira colocação, e 95Y52, com 74 sacos por hectare. Já no grupo dos ciclo médio tardio, nós tivemos em Passo Fundo Fibra, novamente, né, na primeira época também tinha sido ela, 63 sacos por hectare, Dom Mário 66 e 68, com 56 sacos por hectare. Em Santo Augusto, Nideira 6909, 76 sacos por hectare, e Monçói 6410, com 68 sacos por hectare. São Luís Gonzaga, BMX Compacta, 59 sacas por hectare, e Tornado com 53 sacos por hectare. Em Júlio de Castilhos, Nideira 6909, com 74 sacos por hectare, e BMX Fibra com 64 sacos por hectare. A região 103, ela se caracteriza por ser uma microrregião menor, né? Então, ela está concentrada mais nessa região dos Campos Gerais, né? Onde a gente representa essa microrregião pela localidade de Vacaria. Então, na região 103, nós tivemos a cultivar campeã produzindo 108 sacos por hectare. Essa foi a máxima produtividade que a gente conseguiu nesse último ano em toda a rede experimental, então foi 108 sacos por hectare. E foi então com a cultivar BMX Zeus, sendo semeada dia 22 de novembro em Vacaria. Então, como nós temos apenas
uma localidade na 103, eu agrupei aqui no quadro as cultivares de ciclo precoce na primeira e na segunda época, e de ciclo médio tardio à direita, as de ciclo médio na primeira época, e à esquerda da segunda época. Então, nós tivemos na primeira época Zeus com 108 sacos por hectare, e Domário 57 e 52 como quinta colocada, produzindo 101 sacos por hectare. Na segunda época, mudamos a história, né? Passa a ser a primeira colocada, 95Y52, com 87 sacos por hectare, e a quinta, 95R51, com 82 sacos por hectare. No grupo médio tardio, nós tivemos na primeira época, se destacando então, TMG 7262, com 95 sacos por hectare, e Mideira 6909, com 91 sacos por hectare na quinta colocação. Na segunda época, tivemos aí uma redução, né, na produtividade, tanto no grupo precoce quanto no grupo médio tardio, onde nós tivemos a primeira colocada, BMX compacta, com 81 sacos por hectare, e quinta colocada, fibra, com 68 sacos por hectare. Então, assim, a gente pode ver que esses dados de produtividade, como eu comentei, eles são bem maiores do que a gente viu ou vivencia na realidade a campo, em lavouras maiores de 50, 100, 200 hectares, né? Porém, eu sempre considero que esses resultados dos ensaios, em termos, se nós levarmos isso a campo, seria em torno de 20% a diferença de produtividade de parcela para a produtividade de lavoura. E a gente pode ver como nós temos evoluído nos últimos anos, apesar de termos que correr um pouquinho mais ainda, se a gente analisar essa tabela que mostra a série histórica de produtividade da soja na região sul do Brasil. Essa tabela, ela é elaborada pela Conab, né? E atualizada safra a safra. Então, se a gente pegar a região sul, o estado do Rio Grande do Sul, nesses últimos 11 anos aí, a gente teve um incremento de produtividade por hectare. Apesar do último ano aqui a gente ter baixado a produtividade, mas foi em relação à estiagem, né? Então, se a gente pegar o histórico da safra 18-19, que foi um ano mais normal, vamos dizer assim, que foi 3.321 quilos, e comparar com 10 anos atrás, nós tivemos aí um incremento de 21 sacas por hectare. Então, está muito atrelado à biotecnologia, ao melhoramento genético, ao trabalho de pesquisa dos obtentores, os extensionistas que levam o conhecimento e a informação aos produtores rurais, tanto em termos de genética quanto manejo, né? Então, se a gente conseguir unir todas essas forças, né, certamente a gente vai conseguir elevar essa média de produtividade, que já se elevou, se nós observarmos esses 10 anos do histórico passado, né? Então, pessoal, o principal objetivo do trabalho do ECR, que é o ensaio de cultivares em rede, não é dizer que a cultivar X ou Y produziu mais, mas sim orientar o produtor que ele tem nas mãos diversas cultivares sendo ofertadas, né, no mercado, que ele tem a opção de cultivar numa determinada época e que ele pode ter só na escolha da cultivar aí um incremento na sua lucratividade de quase 4 mil reais. Aqui nesse exemplo, né, eu coloquei a amplitude de produção de vacaria na primeira época, sendo que o máximo rendimento foi
de 108 sacos, e o mínimo foi 70 na primeira época. Isso dá uma diferença de 38 sacos. Eu não quis exagerar muito, mas botei uma média aqui de R$ 95,00 a saca da soja, sendo comercializada, mas está girando até 101, 102, né? Isso representa aí R$ 3.600 por hectare, que o produtor ele vai poder estar ganhando ou deixando de ganhar apenas na escolha da cultivar e na escolha da época de semeadura, né? A nossa revista do ECR 2019-2020, ela já vai estar disponível no nosso site, na versão PDF. Então, tá no nosso site, também no site da Farsul, para quem quiser acessar a versão online, né, que hoje vai bem mais fácil, né, para difundir para os canais e conhecidos. E a gente também tem a divulgação dos resultados em palestras e na publicação impressa, que é distribuída para todos os sindicatos rurais do estado via sistema Farsul.